o nosso assunto de hoje é clareamento dental. E aqui conosco, doutora Isabela Fernandes Claudino. Ela é formada pela UFPB, tem especialização em ortodontia, pós-graduação em estética, periodontia, endodontia e ortodontia. E também é monitora dos cursos de especialização em ortodontia. Doutora Isabela, seja bem-vinda ao programa Estação Sorriso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao Dr. Júnior por essa oportunidade de esclarecermos sobre esse assunto, tão divulgado, e as pessoas realmente têm bastante dúvidas, e agradecer ao público por ter enviado também essas perguntas para que nós possamos esclarecer as suas dúvidas e os seus questionamentos. Pois é, nós que fazemos parte do grupo Alex Filho TV Master e do programa Estação Sorriso, agradecemos a sua presença, mas vamos tirar todas as dúvidas do nosso público sobre o famoso clareamento dental. Doutora Isabela, finalmente, o que é realmente aplicado nesses dentes para se fazer o clareamento? Bem, então nos dentes, são aplicados tanto no clareamento de consultório, realizado apenas no consultório, como no clareamento caseiro, aquele que o paciente leva uma moldeirinha e aplica o material clareador. Então é aplicado um gel. Nesse gel existem substâncias oxidantes, que é o peróxido de hidrogênio, que ele tem uma reação de oxidação, então ele atua nessas moléculas orgânicas que formam essas pigmentação, destruindo-as e eliminando-as. Então, na realidade, é aplicado esse gel que tem essa função de eliminar essa pigmentação. Ok, então o produto que se usa é o peróxido de hidrogênio. De hidrogênio, exatamente. O que diferencia de uma aplicação para outra é justamente o percentual desse produto. No clareamento de consultório, que é realizado por nós, ele é num percentual a 35%. E no clareamento caseiro, que também é usado o peróxido de carbamida, ele é usado entre 5,5% até 16%. Então é uma proporção menor, porque é aplicado pelo paciente em casa. E a gente supervisiona essas aplicações a cada semana. Ok, então se a pergunta era em relação ao produto que se usa para clareamento, segundo a doutora Isabela, é o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida. Isso depende do local onde está sendo aplicado, se é no consultório ou se é na questão residencial. Lembrando que esses produtos, para ser usado, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tem que se ter cuidado, porque é fundamental a participação do profissional acompanhando o uso desses produtos. Doutora, fala-se também muito que toda vez que você faz um clareamento, segundo alguns pacientes que já fizeram um clareamento, há uma sensibilidade no dente. Os dentes ficam sensíveis. Finalmente, isso aí é comum ou não é comum acontecer isso? Não, de fato, isso é um acontecimento relativamente comum. Mas ele também varia muito de paciente para paciente. Alguns pacientes têm uma sensibilidade maior e outros menores. Mas justamente por essa movimentação dessas moléculas na parte do esmalte e da dentina, que é a parte que compõe o dente, há essa sensibilidade. E há principalmente em relação às variações térmicas, tanto quando na água gelada, como no quente. Então, isso ocorre normalmente como 1 hora após o clareamento ou no início do tratamento. Então, a gente sempre manda o paciente ter cuidado, quando faz o clareamento, evitar tomar muita coisa gelada ou muita coisa quente, para evitar essa sensibilidade. Porém, isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que não sente absolutamente nada, passa o tempo de tratamento super tranquilo, mas já tem outros pacientes que têm uma sensibilidade moderada e alguns têm uma sensibilidade severa. Então, isso é muito de paciente para paciente, mas que realmente existe essa sensibilidade, em alguns casos, realmente, de fato, existe. Então, se você quiser realmente clarear os dentes, já sabe, essa questão da sensibilidade após o clareamento, isso aí não tem
outra saída. Vai ter a sensibilidade, porém, uma sensibilidade que com o passar do tempo vai desaparecer. Por isso que é fundamental, e a gente volta a reforçar, que é fundamental que haja uma participação, um acompanhamento do profissional, porque muitos produtos são vendidos também pela internet e o paciente compra isso pela internet e vai usar, e quando você menos espera, está um problema sério de sensibilidade dental devido à questão dos clareadores comprados sem uma segurança. E essa é a nossa pergunta que nós temos também, doutora, que se fala em relação a esses produtos, né? Que a gente vê no mercado também, até chiclete. Tem chiclete, enxaguatório, até creme dental prometendo clarear os dentes. Finalmente, isso aí é realidade ou é uma ficção? Esses produtos como chiclete, enxaguatórios, creme dentais, eles realmente têm esse poder de clarear o dente? Não, na realidade, esses produtos ele possuem uma substância como se fosse um pozinho branco que ele preenche as microporosidades existentes no esmalte do dente. Então, na realidade, ele dá um clareamento momentâneo. Não é nem clareamento, é um branqueamento mesmo, momentâneo. Mas a partir do momento que você deixa de usar esses produtos, logo em seguida ele volta a escurecer. Então, na realidade, não é um clareamento. Esse preenchimento dessas microporosidades que existem e dessa sensação de dente clareado. Mas, na realidade, não é um clareamento dentário, é uma coisa muito momentânea realmente. Então, olha só, colega, se você tem essa mania de estar comprando chiclete para clarear os dentes, ou mesmo todos os dias enxaguando a sua boca com produtos prometendo clarear, ou um creme dental que promete também clarear, segundo a doutora Isabela, isso realmente não é uma solução para clarear os dentes. É um pozinho branco, não é isso mesmo? Que existe no produto, que dá a sensação de ter clareado os dentes. Atenção, uma pesquisa, pesquisadores americanos, vamos colocar as imagens dessas crianças que estão na internet, as crianças acima do peso. Olha só, pesquisadores americanos avaliaram crianças entre 2 e 5 anos com problemas de cáries e descobriram que 28% delas estavam acima do peso ou eram obesas. A má alimentação, bebidas açucaradas e os sucos de frutas com bastante açúcar são os vilões que contribuem para a obesidade e para a perda dos dentes dos bebês. De volta? Bem, então olha só, se você realmente anda exagerando na questão alimentar, cuidado, hein? Uma pesquisa já está comprovando também que toda criança acima do peso tem problema de cárie dental. Doutora, vamos continuar o nosso assunto aqui sobre clareamento dental. Afinal, se o nosso público que está nos assistindo resolve fazer um clareamento dental, esse clareamento ele vai ser definitivo ou vai ter um prazo de validade? Bem, na realidade, o clareamento em si, ele não é que ele dure em torno de 2 anos, mas em média, com 2 anos, o paciente precisa retornar para fazer um reforço daquele clareamento inicial. O que é que acontece? Os dentes, eles nunca voltam à cor inicial, à primeira coloração, onde ele foi realizar o clareamento. Mas ela pode voltar um pouquinho, principalmente a depender daquilo que o paciente ingere. Então, se ele ingere muita Coca-Cola, muito café, então a tendência é desses dentes escurecerem um pouco novamente. Então, a cada 2 anos, ele volta para fazer um reforço. Mas a própria dosagem do reforço não é a mesma que ele fez no clareamento inicial. Então, não é que tenha um prazo de validade, mas ele precisa ser reforçado. Bem, então não fique pensando que você vai clarear os dentes e vai ficar claro para o resto da vida. Na realidade, segundo a doutora Isabela, você vai ter que fazer isso a cada 2 anos, só que numa proporção bem menor do que foi feito na primeira vez. E lembrando que o tal do cafezinho e os alimentos com corantes vai facilitar você voltar mais cedo do que 2 anos. Eu quero lembrar também sobre alimentos fibrosos. Olha só, vamos colocar algumas imagens dos alimentos fibrosos, como legumes e frutas secas. Veja só, esses alimentos fibrosos, como os legumes e as frutas secas, já recomendados pela Organização Mundial de Saúde para uma boa alimentação,
ele também contribui para a limpeza dos dentes. É isso mesmo, ele contribui para a limpeza dos dentes. Por qual motivo? Porque ele ajuda a prevenir as cáries. E de que forma? A forma é a seguinte: pelo fato de ser duro, né, na hora que você mastiga esses alimentos, esse alimento é capaz de limpar a superfície do dente por meio do próprio atrito provocado pela mastigação e assim consegue remover as bactérias. Isso aí é um depoimento que tem na internet, segundo uma pesquisa feita também por cirurgiões dentistas da Faculdade de Odontologia de São Leopoldo. Bem, então, alimento fibroso também é uma boa dica para você que quer manter os seus dentes bem limpos e com a saúde bucal perfeita. Doutora, agora vamos perguntar um detalhe à doutora em relação ao sistema de clareamento. Porque tem dois sistemas. Tem o caseiro, que é aquele que a pessoa leva o produto para a sua casa, aplica nos dentes, e também tem um sistema mais rápido, que é o sistema laser. Qual é a vantagem entre o sistema a laser e o sistema, entre o sistema caseiro e o a laser? Qual é a vantagem? É bem importante frisar isso, porque na realidade o laser, ele não é o sistema clareador. Como a gente já falou antes, o que clareia é o gel com a substância peróxido de hidrogênio que faz esse clareamento. Então, o laser, ele é um equipamento onde ele acelera esse processo do material clareador nesse processo de oxidação, como a gente falou. Então, na realidade, a vantagem não é nem do laser para o caseiro, é do clareamento de consultório para o caseiro, que é utilizado o laser. Então, na realidade, ele acelera o paciente, ele faz a aplicação no consultório. Normalmente, a gente faz 2 aplicações, se necessário, faz uma terceira. O paciente passa mais ou menos 1 hora, 1h20 na cadeira, fazendo o clareamento e ele já sai com o dente clareado, não sendo necessário fazer nenhuma aplicação em casa. Então, na realidade, é uma comodidade. E o clareamento de consultório, o paciente recebe uma moldeirinha na forma dos seus dentes. Essa moldeirinha era transparente. Então, o paciente aplica esse gel em casa. Ele pode ser aplicado 2 horas de manhã, 2 horas à tarde ou dormir com essa moldeirinha. Durante uma semana, a gente faz mais uma semana, ele vem, a gente vê como é que está, ele faz durante mais uma semana e a gente avalia se é necessário continuar. Então, na realidade, é a comodidade do paciente ir no consultório, fazer o clareamento, sair com seus dentes clareados. Mas é bom também a gente ressaltar que, por exemplo, paciente que tem muita retração gengival, então a gente prefere que esse clareamento seja feito no consultório. Por quê? Porque a gente tem um controle maior dessas retrações, para que o paciente não venha a ter dores em excesso, ter muita sensibilidade. Ou em contrapartida, pacientes que já têm muita sensibilidade nos dentes, a gente indica o clareamento caseiro, por quê? Porque o percentual desse material clareador, ele é mais baixo. Então, embora seja um tempo mais longo, mas a gente tem uma segurança maior em relação à sensibilidade. E também é importante a gente lembrar que alguns estudos mostram que o clareamento caseiro, ele tem uma durabilidade maior do que o clareamento de consultório. Mas a vantagem realmente de um e do outro é a praticidade do paciente ir no consultório, clarear os dentes e depois voltar para casa, não ter a necessidade de colocar. Embora muitos pacientes, às vezes, eles precisam de um clareamento mais rápido. Muitas noivas nos procuram já perto do casamento porque querem clarear os dentes. Então, muitas vezes a gente pode fazer a associação das 2 técnicas. Fazer tanto o clareamento em consultório, como também usar o clareamento caseiro para acelerar esse processo. Ou também, paciente que tem manchas muito resistentes, dentes bastante amarelados, que são difíceis de serem clareados. Então, a gente pode fazer a associação das 2 técnicas. Mas a vantagem de uma da outra é realmente a comodidade. Ok, vamos conhecer agora algumas imagens sobre clareamento. Na tela da estação Sorriso, as imagens. Bem, aí você está vendo exatamente um equipamento que é o equipamento a laser. É esse produto que é utilizado em pacientes para acelerar exatamente o processo de clareamento. Próxima imagem. Doutora, esse material é o peróxido? É o peróxido de hidrogênio, justamente o gel. Alguns produtos, eles mudam de cor, eles começam com a coloração às vezes esbranquiçadas ou roxa e vão mudando de cor.
E é justamente, você pode ver na gengiva do paciente, essa percentualzinho azul, é o protetor, que a gente chama o protetor gengival, para que não aconteça, digamos assim, uma queimaçãozinha que pode ocorrer nessa gengiva. Então, a gente protege toda a gengiva e faz a aplicação do gel. Em alguns produtos, a gente faz uma única aplicação, em outros, a gente pode fazer de 2 a 3 aplicações na mesma sessão. Ok, próxima. Bem, aí é o que nós falamos, né? É a promessa do dente branco, você mascando o chiclete. Então, segundo a doutora Isabela, esse milagre não existe. O que existe é um pozinho branco que dá a impressão que você clareou os dentes. Esse é o chicle vendido hoje no comércio. Próxima imagem. E aí são os produtos que nós falamos, né? O produto que sempre vem no seu rótulo é a promessa de clarear os dentes. Na realidade, é o mesmo produto, a mesma coisa que nós comentamos a respeito no primeiro bloco. Próxima imagem. E esse é o que é vendido pela internet. Ele, inclusive, você compra, nós não aconselhamos você adquirir esse produto e usar esse produto sem uma orientação do profissional. Próxima imagem. É aí mais um produto também, adquirido pela internet. Próxima imagem. E aí é o tratamento a laser, é o equipamento que se usa em consultórios para exatamente acelerar o processo de clareamento, substituindo o sistema caseiro. Pode passar? E aí o resultado fantástico em consultórios odontológicos dos colegas odontólogos em termos de clareamento. Aí mais uma imagem usando o sistema a laser para clarear. Próxima imagem. E esse é o produto que se usa, né? Que compra-se pela internet, já vem até com um equipamento, uma luzinha, mas não aconselhamos a adquirir esse produto sem uma orientação do profissional para você realmente depois não se prejudicar e ficar com esses dentes sensíveis. Ou, lembre-se que nem tudo se clareia. Pode passar? E aí a situação variando. Cada quadrinho desse mostra a situação de um paciente para outro. Muitas vezes é nicotina, muitas vezes é um medicamento que se tomou durante a infância e você vê o resultado do lado direito depois do clareamento. Então isso tem que ser feito realmente com a orientação de um profissional. E aí está o resultado também, são imagens da internet que mostram exatamente o resultado de um clareamento. E aí a sequência de trabalho de um dos colegas também mostrando pela internet. E é essa famosa moldeirinha que ela falou, uma moldeirinha que você usa em casa, que é preenchido com o peróxido de hidrogênio ou de carbamida, sob orientação de profissional. Essas moldeirinhas também vendem pela internet, mas não aconselhamos a comprar sem essa orientação. Próxima imagem. E aí é o resultado final do nosso programa. Afinal, estamos falando sobre clareamento. Esperamos que depois desse resultado você não fume, né? Afinal, sabemos que o cigarro é um dos motivos também para escurecer os dentes. Ok, pode voltar. Bem, doutora, realmente fantástico, seu esclarecimento foi muito bom, mas nós temos ainda um tempinho do nosso programa para fazer uma pergunta, que é fundamental. Uma das principais dúvidas do paciente é saber se clarear o dente. Eu sempre comparo com a água sanitária, né? Você tem um tecido branco, aí fica usando água sanitária, daqui a pouco o tecido está com problema. É aquela velha história, tudo demais é veneno. E eu pergunto à doutora, finalmente, o clareamento, ele pode chegar a causar danos no dente? Prejudicar? Não, de fato, ele não causa nenhum dano. É essa movimentação dessas moléculas no dente que causa essa sensibilidade, mas não um dano. Não há nenhum dano, o dente permanece rígido, tudo direitinho. Não há nenhum comprometimento com a estrutura dentária, não. Então, se você que mandou essa pergunta querendo saber se prejudicava o dente, não. Agora, nós voltamos a reforçar, e eu tenho certeza que a doutora Isabela vai aceitar também essa proposta, de você não fazer isso sem orientação profissional, né? Porque você sabe que isso aí trata-se de um produto chamado peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida, e é fundamental que haja a participação, o acompanhamento de um odontólogo para se fazer esse clareamento. Não vá em busca de produtos pela internet sem consultar o seu dentista. Doutora, para manter por mais tempo, né? Apareceu uma imagem ali de uma pessoa que fez o clareamento e foi logo fumando.
finalmente, para manter mais tempo esse clareamento, quais são os cuidados fundamentais que a pessoa deve ter? Bem, principalmente não só manter o clareamento, mas evitar, se você já tem os dentes claros, evitar que eles escureçam. Então, de fato, pessoas que gostam muito de tomar vinho tinto, sempre no almoço, final de semana, o vinho tinto a gente vê que ele mancha muito os dentes, o próprio cigarro, o café, tem gente que passa o dia todo tomando café e não escova aqueles dentes, então passa aquele dia toda aquela coloração na boca. Pacientes que tomam muita Coca-Cola, hoje em dia a gente sabe que está divulgada a comida japonesa, então muito molho shoyu, então tudo que tem muita cor, muita coloração, ela deve ser evitada para que não haja esse escurecimento dos dentes e principalmente os pacientes que já fizeram clareamento tenham um tempo de manutenção maior desse clareamento. Ok. Doutora Isabela, queremos agradecer a sua participação no programa. Espero que você esteja satisfeito com o resultado aqui sobre esse assunto de clareamento.